Olá. Você foi ensinado que o marido deve morrer pela esposa, ou que ele deve morrer para salvar a esposa, ou que ele deve ter um amor sacrificial ao ponto de morrer pela esposa, assim como Cristo fez com a igreja? Veja bem, o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Até aqui. O que essa palavra aqui está dizendo? Essa palavra é muito mal interpretada. Por quê? Porque eles pegam as obras que Jesus Cristo fez com a igreja e querem aplicar essas obras ao marido. O que está escrito aqui de fato? Está escrito aqui, maridos, amai, no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui, a partir desse versículo, quando fala Cristo amou a igreja, ele vai começar a descrever, o apóstolo Paulo, o que Cristo fez com a igreja. Quando ele fala sobre essa questão do marido ser o cabeça, no versículo anterior, e a igreja ser, Cristo ser o cabeça, a igreja ser seu corpo. Marido ser o cabeça, a esposa está sendo colocada como corpo do marido. Então ali está dizendo, olha gente, Paulo está dizendo, Cristo, ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Olha como Cristo trata a igreja e trate bem a sua esposa, da mesma forma que Cristo fez com a igreja. Olha aqui tudo que Cristo fez com a igreja. Cristo morreu pela igreja, lavou a igreja pelo seu sangue, purificou, santificou. Ele restaurou, ele salvou. Então ele está falando o quê? Ele está dando um exemplo para que os homens daquela época amassem suas esposas, e usou o exemplo de Cristo. Ele deu uma exemplificação. Cristo, ele é o cabeça, ele é a origem da igreja. E o homem é a origem da mulher. Então, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo do homem. Um exemplo, a mulher é o corpo do homem? Não. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então ele está dando um exemplo. Quando ele começa a falar, ele diz, amai vossas mulheres, tal. Aí ele diz lá, Cristo, ele se entregou pela igreja. Cristo santificou, ele se entregou para salvar a igreja. O marido, o homem, pode morrer para salvar a esposa? Não, porque ele não é Deus. Ele santificou a igreja, purificou por meio da lavagem de água pela palavra. O marido, ele pode santificar a mulher, purificá-la por meio da palavra, pela lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, no caso esposa, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido, ele pode fazer isso com a esposa? Não. Por quê? Porque ele é um ser humano igual a ela, e os dois são dois seres humanos, ele não é Deus. Quem faz a lavagem de água pela palavra, quem santifica, quem torna sem defeito, é Jesus Cristo, que é Deus. Ele faz isso por meio do poder que ele tem, pelo sangue dele que foi derramado, pelo Espírito Santo que ele dá a cada um que crer unicamente, diretamente nele. Ele faz isso porque ele é Deus. Então ele lava a igreja, ele morre para salvar a igreja, ele deu a vida pela igreja. Não significa que aqui Paulo esteja falando para o homem fazer o que Cristo fez. Por quê? Porque ele não pode, porque ele é um ser humano, ele não é um Deus. Então é nisso que as pessoas vão ler esse texto, as pessoas se perdem.
elas acabam se perdendo. Por quê? Elas confundem. Quando ele está dando essa exemplificação para os maridos amarem a esposa como se o seu corpo, exemplificando que Jesus é o cabeça, a origem, e a igreja é o seu corpo, ele está dizendo, ame e respeite sua mulher, assim como Cristo fez. O que está dizendo aqui no versículo seguinte? No versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Ele está dando um exemplo do corpo de Cristo, que Cristo ama e ele ama ao ponto de morrer. Então o marido deve amar a esposa, não morrer pela esposa, porque se ele morrer pela esposa não faz diferença nenhuma, porque um homem morrer por uma mulher, ele não pode salvá-la. Se vem uma pessoa, um assaltante, assaltar ali a mulher e o marido vai na frente e fala, eu vou morrer pela minha mulher, porque Deus mandou eu morrer pela minha esposa, e ele tomar um tiro e morrer, em seguida o assaltante mata a esposa. Ele não consegue salvar a mulher. Ele não tem essa capacidade, porque ele é um ser humano. Ele não pode fazer o que Cristo fez. Cristo morreu para salvar a igreja, o homem não pode morrer para salvar a esposa. É uma péssima interpretação, é uma interpretação totalmente errada. Aí quando diz aqui, assim como os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, versículo 28, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém, versículo 29, jamais odiou a própria carne. Tá dizendo, sua mulher é sua própria carne, olha aí, ele é teu corpo. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Exemplificação, tá vendo que tá dando um exemplo? Versículo 29, porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Por que que Paulo fala isso? Porque os homens, na época, eles odiavam as mulheres. Eles odiavam as mulheres. Por isso Paulo diz, trate a mulher como se ela fosse o seu corpo. Olha o exemplo de Cristo, que chegou ao ponto de morrer pelo corpo dele, que é a igreja. Trate a sua mulher com amor, porque ninguém odeia a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Ele está dando um exemplo, que a mulher é o corpo do homem. Agora, vamos falar no sentido literal? A mulher, ela é o corpo do homem? Não. A mulher é uma, o homem é outro. São dois seres humanos. A mulher aqui, ele está falando aqui que Cristo, ele morreu para salvar a mulher. O marido pode morrer para salvar a mulher? Não. O marido pode santificar a mulher? Não. Ah, porque o marido, ele ensina a palavra para a mulher, ele santifica a mulher, ele não santifica a mulher. A santificação vem de Jesus Cristo. Somente a salvação em Cristo, a regeneração por meio do Espírito Santo, que é o nascer de novo, somente a fé em Cristo, somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Somente por meio dessas ações, uma mulher ou um homem ou qualquer pessoa pode se santificar. E como que a pessoa se santifica? Lendo a palavra, buscando. A pessoa tem que querer buscar, ela tem que crer individualmente. Ela não pode depender de um homem, de um marido ou de qualquer pessoa para santificá-la. Não existe, isso não existe, é uma heresia. Tudo que Cristo fez aqui, o marido não pode fazer pela mulher, é uma grande confusão. É pregado que o homem tem que ter um amor sacrificial pela esposa. É uma grande confusão. Ele não pode ter o amor que Cristo teve. Porque Cristo, ele é Deus, ele morreu, ele teve um amor ao ponto de morrer e ele morreu. E ele salvou. O homem não pode ter um amor ao ponto de morrer, porque se um homem pode ter um amor pela esposa ao ponto de morrer por ela, a mulher também pode ter um amor ao ponto de morrer pelo marido, porque ela é um ser humano igual ao homem, os dois são iguais. E eu não me refiro aqui à biologia, quando alguns vierem comentar que homens têm pênis, mulheres têm vagina, não me refiro a isso. Então, essa palavra é extremamente mal interpretada. Quando vocês podem pensar que o marido pode fazer o que Cristo fez, ele não pode. Tá bom? Se você tiver algum contra-argumento, você não concorda com o que eu estou falando aqui, deixe o seu contra-argumento. Não a sua ofensa, não ordens, como muitos homens vêm falar no meu canal do YouTube, dando ordens pra mim, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, não sei nem quem são, pensam que mandam em mim, e vêm dar ordens, vêm ofender. Então as pessoas que vierem ofender, que vierem atacar, serão bloqueadas.
Mas se você tem um contra-argumento e você quer discutir, debater o assunto, é para isso que esse espaço está aqui, tá ok? Tchau, tudo de bom para vocês.